Às vezes eu me pergunto se a defesa do Bolsonaro está atuando realmente para defender ele ou para prejudicá-lo. Agora a defesa dele entrou com um pedido junto à Procuradoria-Geral da República, dizendo que o Bolsonaro não tinha como saber que os presentes que ele teria recebido não eram deles e que por isso que ele vendeu alguns relógios e que se teve ali algum tipo de erro foi não ter oferecido primeiro ali para a União a compra destes presentes. O grande problema, doutor advogado, é que um dos relógios, inclusive, que o seu cliente roubou e vendeu, nem registrado formalmente foi. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui para desmascarar mais uma pataquada promovida pela defesa do Jair Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você esteja vendo esse vídeo no celular ou no tablet e não consiga fazer a leitura do nosso QR Code que está aqui, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é o historiadoroficial@gmail.com. Lembrando que como nosso trabalho é independente, qualquer colaboração que você puder fazer ajuda bastante a manter a autonomia do nosso trabalho aqui, tá bom? Saiu uma matéria publicada no jornal O Globo em que a defesa do Bolsonaro envia ali um documento para a Procuradoria-Geral da República informando que o Bolsonaro se apropriou das joias, mas que ele não teria cometido crime, porque supostamente deveria ter tido a interpretação por parte da Procuradoria-Geral da República que teve um erro de tipo e que se o Bolsonaro cometeu o crime, ele cometeu o crime sem saber que estaria cometendo o crime. E a gente já sabe, como mostra inclusive o próprio relatório da Polícia Federal, que não só o crime foi consumado, em específico o crime de peculato, além da organização criminosa, como o Bolsonaro, inclusive, mandou o Mauro Cid vender alguns presentes que nem registrados formalmente foram, como é o caso, por exemplo, do relógio Patek Philippe, que está presente, inclusive, no relatório da Polícia Federal, a informação de que em novembro de 2021 o Bolsonaro recebeu esse presente e ainda em 2021, se não me falha a memória, ele já mandou o Mauro Cid pesquisar quanto custava o relógio, o Mauro Cid pesquisou e dali para frente o Bolsonaro se desfez do Patek Philippe e a gente descobriu depois isso apenas com as informações que vieram publicamente ser divulgadas, inclusive pela própria Polícia Federal. Material publicado pelo Globo traz aqui, ó. Bolsonaro não tinha como saber que os presentes não seriam seus, diz defesa à PGR. E aqui é bem interessante porque eu vou ler o que diz a lei para vocês aqui. Inclusive, quem lê o relatório da Polícia Federal sabe que tem trocas de mensagens, memorandos enviados ali, inclusive, por quem cuidava do acervo da Presidência da República, dizendo que ele não poderia vender, que ele poderia usar, que ele poderia fazer o que quisesse, mas não poderia vender. E esse papo de que ele cometeu o crime sem saber que estava cometendo o crime, não cola muito, porque como diz aqui o Decreto-Lei 4.657 de 1942, de 4 de setembro, que é a lei de introdução ao direito brasileiro, as normas do direito brasileiro, aqui fala claramente no seu artigo 3º o seguinte, ó: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, como presidente da República do nosso país, ele deveria ter a obrigação de conhecer a lei e de saber que ele não poderia vender o patrimônio do Estado brasileiro ou patrimônio de presente que transitoriamente estaria na sua mão como presidente da República. Então, defesa do Bolsonaro, esse papinho de que ele não sabia, de que não teria sentido, isso vai acabar de novo ali entrando no quesito de litigância de má-fé, porque toda vez que eles entram com o recurso, tentando apresentar uma desculpa estapafúrdia que não tem embasamento legal, fica claro para a autoridade jurídica que esse procedimento é só para atrapalhar um andamento correto do processo. Lembre vocês, inclusive, do processo que eu falo que envolve as etapas ali do indiciamento, da investigação, do indiciamento, do pedido de tornar o Bolsonaro réu por parte da Procuradoria-Geral da República e depois o julgamento feito pelo STF, caso o Bolsonaro seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República. No curso do processo, a gente entende, inclusive, quando estuda o direito, que as partes, incluindo ali quem acusa e quem defende, precisa
permitir que o processo transcorra da maneira mais correta possível. Inclusive, é preciso ter boa-fé entre as partes, algo que, como a gente tem visto com frequência por parte da defesa do Bolsonaro, não só não tem ocorrido, como tem sido motivo, inclusive, de entendimentos ali do próprio STF de possível litigância de má-fé. Olha o que diz aqui um dos documentos enviados pela defesa do Bolsonaro. Em memorial de 98 páginas endereçado a Gonet, a defesa de Bolsonaro afirma que os conjuntos faziam parte do acervo privado do ex-presidente e que, por isso, poderiam ser vendidos. E a gente já sabe que não, porque, inclusive, eles citam ali uma lei de 2002 do Fernando Henrique Cardoso para tentar justificar o motivo pelo qual o presente era do Bolsonaro e não do Estado brasileiro. E a gente já sabe que tem um entendimento do TCU desde 2016 que entende o que é presente personalíssimo e o que não é presente personalíssimo. Um relógio custando mais de 50 mil dólares não pode ser entendido como um presente personalíssimo, ainda mais quando você pega esse suposto presente e vende, inclusive, utilizando o seu cargo de presidente da República para se beneficiar. Então tá aqui. Os advogados citam uma eventual falha de não ter dado preferência à venda à União. Essa eventual falha a gente vai traduzir, um crime cometido pelo Bolsonaro, tá? Como prevê a legislação, mas alegam que isso seria uma irregularidade administrativa e não um crime. Segue aqui as aspas do que está na defesa ali do Bolsonaro. A não obtenção da manifestação expressa da União para a alienação ao exterior, conforme disposto no decreto 4.344 de 2002, também não seria e jamais poderia ser enquadrada como crime. Ao invés disso, consistiria em irregularidade administrativa. Vamos dar aqui o benefício da dúvida para a defesa do Bolsonaro, que em um caso ou outro poderia ser entendido como uma mera infração administrativa, certo? Só que quem lê o relatório da Polícia Federal como eu li, encontrou em algumas páginas lá do relatório estas informações aqui, por exemplo, que é as informações que envolvem o relógio Patek Philippe, que o Bolsonaro recebeu em uma visita que ele fez no Bahrein, mais especificamente na cidade de Namana, se não me falha a memória, em novembro de 2021, e que no mesmo dia que o Bolsonaro recebeu o presente, o Mauro Cid fez uma pesquisa ali para saber quanto o relógio custava. Na época ele descobriu que o relógio custava aproximadamente 53 mil dólares, e este relógio, defesa do Bolsonaro, não foi nem incluído no acervo da presidência. Por isso que o seu chefe aí, né, o chefe que contratou vocês aí para defender eles, é um criminoso e está enquadrado no que diz o artigo 312 do Código Penal, no crime de peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E tá tão claro, inclusive, que a defesa do Bolsonaro sabe que ele cometeu o crime e tá tentando basicamente atrapalhar o processo de transcorrer corretamente o julgamento desse caso do Bolsonaro. O julgamento não, né? A denúncia que vai ser formalizada, eu acredito, em breve, pela Procuradoria-Geral da República, para se iniciar o julgamento no STF. Eles estão tão cientes que eles tentaram divulgar na internet que o Lula teria ficado com vários presentes, e a gente já sabe que o Lula não só devolveu, como o próprio advogado do Bolsonaro, a certa altura, o senhor Frederico Assef, falou: presidente, eu não sei como o Lula fez isso, mas ele devolveu tudo, e aquilo que ele não devolveu, ele pagou. Ah, mas tem um relógio que ele continua utilizando. O relógio que ele continua utilizando, este ano, o TCU entendeu que não tem irregularidade nenhuma. Olha que interessante. Os presentes que a Dilma Rousseff também teria recebido, ela também devolveu, e aquilo que não foi encontrado foi pago, como também já confirmou o TCU. Agora só acredita nesse papinho, nessa conversa mole, nessa chorumela, quem realmente bate palma para bandido, que não é algo distante do bolsonarismo. Por que o Bolsonaro tem tanta gente que apoia ele? Porque bandido apoia bandido. Ele tá dando sorte, inclusive, que se a denúncia fosse feita por uma pessoa talvez mais exigente ali, né? Inclusive até achei estranho por que a Polícia Federal não apresentou esse tipo de denúncia. A denúncia poderia incluir, inclusive, o crime de descaminho. Por que, Carlito, poderia incluir o crime de descaminho? Porque alguns desses presentes que o Bolsonaro deu entrada no Brasil e depois deu saída quando ele deixou o cargo de presidente da República, ele não notificou a aduana brasileira nem na entrada nem na saída. Por quê? Mesmo sendo um presente, precisa ter a documentação para apresentar a alfândega brasileira, confirmando que aquele é um presente de uma nação para outra, e aí fica isenta da tributação. Mas quando você não faz essa comunicação, não apresenta a documentação, isso é crime de descaminho, como diz o artigo 334 do Código Penal. Iludir no todo ou em parte o pagamento de dinheiro ou imposto devido pela entrada,
pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. E o crime de peculato, que é o que está presente no artigo 312 do Código Penal, pode também levar o senhor Jair Messias Bolsonaro para a prisão por aproximadamente 2 a 12 anos, né? Pena mínima de 2, pena máxima de 12 anos. Por mais que a defesa dele dê piti, faça barulho, tente chamar a atenção de alguma maneira, não tem como negar a consumação do crime, porque, como eu disse para vocês aqui, mesmo que a Procuradoria-Geral da República acate parcialmente a defesa do Bolsonaro para alguns itens, para outros, como eu citei aqui o exemplo do Patek Philippe, mas tem outros presentes também que ele deu sumiço e vendeu, não tem como alegar que ele foi iludido porque ele recebeu o presente, não deu entrada e já vendeu. Traduzindo, ele é um ladrão. É isso que o Bolsonaro é, ladrão. E quem diz isso não sou a lei. Não sou eu, né? É a lei. Tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. E até o nosso próximo encontro. No mais, como eu sempre digo aqui pra vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.